Final de temporada chegando e já está chegando a hora da gente voltar a se preocupar com uma tradição de final de ano. Não, eu não estou falando aqui de show do Roberto Carlos, pelada dos amigos do Ronaldo, nem muito menos do presente de Natal do Vasco. Nada disso. Eu estou falando do Prêmio Sobre Vasco Awards. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para dar aí o pontapé inicial no Prêmio Sobre Vasco Awards. Pois é, já é tradição aqui no nosso canal, né? Desde o primeiro ano a gente promove aí, no final da temporada, a premiação dos piores e melhores do ano, em categorias aí bem específicas, né? A gente já está indo para a 4ª edição do Prêmio Sobre Vasco Awards, sempre contando com a ajuda de vocês para escolher aí, né, quem deve ser o premiado de cada categoria. Se você está caindo nesse canal aqui agora, não se esqueça, antes de tudo, de se inscrever aí no canal, né, ligar o sininho de notificações e depois, se tiver curiosidade de ver como foram as outras premiações, eu vou deixar um link aqui, ó, para uma playlist onde você vai poder ver como é que foram as premiações em 2015, 2016 e 2017. Para 2018, a gente vai dar agora aqui os indicados de cada categoria para vocês votarem e depois a gente volta num vídeo até o final do ano revelando os grandes vencedores. Então, se vocês quiserem votar aí nos candidatos, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para um Google Forms, onde vocês vão ter o questionário e vão poder votar nos melhores de cada categoria. A gente vai aqui então apresentar quem são os indicados. Eu falei no começo do vídeo que a gente estava dando o pontapé inicial aí no prêmio, mas não é verdade, não é verdade. O pontapé inicial foi dado nas redes sociais aí, no grupo dos apoiadores do Sobre Vasco. Se você é um apoiador do Sobre Vasco e está lá no grupo do WhatsApp, ou se você acompanha a gente no Twitter, no Instagram, na aba comunidade do YouTube, você deve ter visto aí eu pedindo ajuda de nomes, né, para poder se encaixar em cada categoria, e vocês foram muito solícitos, como sempre. Não tenho nada a reclamar da comunidade Sobre Vasco, sempre apoiando muito aqui o canal, deram vários nomes, e com isso a gente chegou aí então aos finalistas, né, os indicados finalistas do Prêmio Sobre Vasco Awards. Vamos lá então, vamos ver quem são os indicados de cada categoria. Vamos começar com as categorias que ninguém quer ganhar, que ninguém quer participar, que são as categorias negativas, né? O pior jogo, o pior jogador e a maior decepção. Para pior jogador, a disputa vai ser acirrada aí. Sinto que esse ano a disputa vai ser acirrada. A gente vai ter 2 jogadores que saíram na metade do ano aí. Isso talvez tire um pouco do poder competitivo deles, ou não, né? Eles foram tão irritantes naquele breve período no Vasco que se mantêm como favoritos. E os outros 2 estão aí até a última rodada, azucrinando a paciência da gente. São eles o Wellington, Eraso, Fabrício e Rafael Galhardo. Desses aí, quem você acha que merece ser o pior jogador do Vasco no ano? Vote lá no formulário. Vote também em qual você acha que foi o pior jogo do ano. O pior jogo do ano é só decepção, né? A gente vai ter depois a categoria de maior decepção, mas esses jogos todos poderiam estar lá, porque é só decepção, olha só. A gente vai ter entre os candidatos Jorge Wilstermann 4, Vasco 0, aquele jogo pela pré-Libertadores lá na altitude, que o Vasco tomou um sacode e só não foi eliminado porque o Martin Silva salvou a gente na disputa de pênaltis. Talvez tenha sido a primeira grande decepção com o Vasco no ano, né? O Vasco vinha bem ali na pré-Libertadores, passou pela Universidade de Concepción sem tomar conhecimento, não tomou conhecimento do Jorge Wilstermann jogando em São Januário também, vencemos de 4-0, e aí quando a gente foi jogar lá na altitude, a gente tomou aí esse choque de realidade, que foi esse 4-0 para o Jorge Wilstermann, uma partida onde o Vasco realmente jogou muito mal. Outra partida que também foi um choque de realidade para a torcida foi já na fase de grupos, a gente perdendo de 4-0 para o Cruzeiro em pleno São Januário, né? Um jogo que a gente achava que poderia ser o jogo para vencer e manter as chances de se classificar para as fases de mata-mata da Libertadores. Se revelou um fiasco, uma decepção total.
com o Vasco sendo completamente engolido pelo Cruzeiro e tomando aí 4 gols dentro de São Januário. Uma goleada dessas dentro de São Januário é sempre traumático e vai estar sempre aparecendo aqui no final do ano, né, como um candidato a possível pior jogo do ano. Seguindo com as decepções também, a gente vai ter aí Bahia 3, Vasco da Gama 0, pela Copa do Brasil. E é importante frisar aqui que é pela Copa do Brasil, porque a gente tomou 3-0 do Bahia no Campeonato Brasileiro também, quer dizer, lamentável, né? A gente tá aqui numa fase mais de boa com o Vasco. Vai lembrando esses resultados que ocorreram esse ano aí, vou voltando a ficar revoltado. Enfim, a partida que está concorrendo é a partida pela Copa do Brasil, logo o jogo de ida, que já foi um balde de água fria também. A torcida do Vasco sabia que não poderia ir muito longe no Campeonato Brasileiro, né? Tinha como sonho conseguir ir bem, né? Quem sabe até chegar próximo do título, ou na Copa do Brasil, ou então na Copa Sul-Americana. Não, caiu logo no comecinho das duas competições, e no caso da Copa do Brasil, não deu nem para sonhar com o jogo da volta. Teve ali até o intervalo da Copa do Mundo, né? O primeiro jogo da volta foi o jogo em São Januário, a galera acreditou, encheu São Januário, mas realmente quando você perde no jogo de ida por um placar de 3-0, fica difícil. E essa partida foi realmente aí uma das mais decepcionantes do ano, merece estar aqui concorrendo para pior jogo do ano. Finalmente, para fechar aqui a lista dos concorrentes dessa categoria, a gente vai botar um jogo do Campeonato Brasileiro aí, Vasco 0, Santos 3, em pleno Maracanã. Aquela altura da competição a gente já sabia que o Vasco brigava para não cair. A gente já sabia também que o Vasco tinha que se garantir nos jogos em casa. Botaram um jogo no Maracanã para tentar encher o estádio, fazer a torcida empurrar o time para frente. E o que a gente viu foi um desastre, um Vasco completamente apático, tomando um baile aí do Santos e perdendo de 3-0 dentro de casa, dentro do Maracanã. Lamentável também, merece estar aqui indicado a pior jogo do ano. Seguindo aqui então com a nossa trinca de prêmios negativos, a gente chega finalmente na maior decepção do ano. Todas as partidas que a gente falou aí agora poderiam estar concorrendo aqui à maior decepção do ano também, mas a gente vai entrar em outros aspectos, né? Que não só as partidas do Vasco. Então vamos ver quais são os indicados para a maior decepção do ano de 2018. A gente vai ter aí o Departamento Médico do Vasco. Realmente o Departamento Médico do Vasco deixou muito a desejar esse ano. A gente perdeu aí vários jogadores para o ambulatório, né? Jogadores que estavam sendo importantes para o time e acabaram, por conta de uma contusão ou outra, desfalcando o Vasco quase o ano inteiro. É o caso de Breno, é o caso de Rildo. Jogadores que nunca conseguiram se firmar completamente porque viviam machucados. Caso do Werley, por exemplo. André Gies passou muito tempo machucado. Henrique. O Ramon começou o ano machucado, não conseguiu voltar inteiro e terminou o ano machucado de novo. Então o desempenho do departamento médico aí, independente se ele tem motivo ou não pelo que aconteceu, foi muito decepcionante, merece estar entre os indicados para a maior decepção do ano. Outro que merece estar aqui entre as maiores decepções do ano é o Giovanni Augusto. Veio para ser o substituto do Nenê, né? Um jogador que fez uma boa história no Atlético Mineiro, estava em má fase, estava encostado no Corinthians, é verdade. Mas é aquilo, né? Se não viesse para ser o grande líder da equipe, o destaque da equipe, se esperar por isso talvez fosse otimismo demais, esperar que ele pelo menos fosse um jogador que pudesse compor o elenco ali e ser uma alternativa realmente viável nas partidas, pelo menos isso dava para esperar, né? E não foi isso que a gente viu. Um jogador muito abaixo da crítica, não conseguiu fazer uma partida boa sequer, jogou poucas partidas para começo de conversa porque vivia machucado, e nas poucas partidas que jogou foi só um vislumbre aqui ou outro do que poderia ser, o que só deixa tudo ainda mais decepcionante. Merece estar indicado aqui também. O terceiro indicado da categoria é o próprio desempenho do Vasco no ano, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? A gente aí vem de uma década brigando para não cair. No ano passado conseguimos ter uma campanha um pouquinho melhor, conseguimos uma vaga na Libertadores, não passamos sufoco de ser rebaixado. E aí, esse ano, voltamos novamente para essa condição, chegamos até a última rodada com chances de ser rebaixado. Tivemos que arrancar um empatezinho desesperador em 0-0 em Fortaleza para conseguir escapar do rebaixamento. Então a briga contra o rebaixamento é também um indicado para a maior decepção do ano.
Fora isso, também não podemos deixar de fora dessa lista aqui, né, como grande decepção do ano de 2018, a traição do Campelo ao Júlio Brandt, a chapa ali sempre Vasco do Júlio Brandt, a sua candidatura e consequente vitória na eleição do Conselho Deliberativo do começo do ano, a traição do Campelo e a sua consequente eleição a presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama é também um indicado aí para a maior decepção do ano. Passando então para as categorias mais felizes, mais para cima, onde a gente comemora e celebra os pontos positivos de 2018. A gente começa com a categoria que é justamente o oposto da maior decepção, que é a melhor surpresa de 2018, né? Aquela situação, aquele departamento, aquela área que a gente não esperava nada e que aí acabou até surpreendendo a gente esse ano. Muita gente aconselhou botar nessa categoria aqui jogadores, né? O Maxi Lopes, o Leandro Castan. Eu evitei botar, por quê? Porque tem a categoria de maior revelação também, mais pra frente, que é só para jogadores. Então aqui eu selecionei uns eventos extracampo, né? Fora das quatro linhas, que também foram motivos de surpresa pro torcedor vascaíno. Vamos a eles aí. A Diadora, a fornecedora do Vasco, que foi muito criticada quando ainda a administração do Eurico Miranda anunciou que o novo fornecedor de uniformes do Vasco seria a Diadora, a galera caiu em cima, criticou muito. Veio aquele primeiro uniforme tampão, né, que ficou os primeiros 3 meses. Foi um uniforme feio, a galera caiu mais em cima ainda. Mas depois eu acho que a Diadora soube dar a volta por cima, fez belos uniformes 1 e 2 e no meio do ano ainda lançou um uniforme 3 aí, que também agradou grande parte da torcida. Então a Diadora pode ser considerada aí uma das gratas surpresas do Vasco em 2018 e por isso entra como candidata nessa categoria. Outro departamento do Vasco que surpreendeu bastante tá até meio ligado com a Diadora, apesar de não ter sido esse departamento aqui que foi responsável pela assinatura da Diadora, mas eu tô falando aqui do departamento de marketing do Vasco, que conseguiu, mal ou bem, pegar um contrato que já veio da administração anterior e pressionando lá, fazendo ações, ajudou a Diadora a fazer boas camisas para o Vasco, fez campanhas interessantes aí para atrair o sócio-torcedor, fez a campanha de anistia para atrair o sócio proprietário de novo para o Vasco, teve o painel de São Januário, várias medidas pontuais, não conseguiu um patrocínio master, é verdade, porque era difícil, porque entrou depois da temporada de fechar grandes patrocínios, mas fechou muitos patrocínios pontuais, que acabou trazendo uma receita para o Vasco também. Então, diante do que era o departamento de marketing do Vasco, né, que a gente mal ouvia falar na era Eurico, eu acho que o departamento de marketing do Vasco atual, liderado aí pelo Bruno Maia, foi uma das boas surpresas do Vasco esse ano também. Seguindo então com os indicados, eu falei aqui um pouco antes que nessa categoria eu não queria colocar jogadores, né? Porque eu acho que a categoria de maior revelação tá mais para isso, especificamente para os atletas do Vasco. Mas foi tanta gente falando de Maxi Lopes e de Leandro Castan que eu resolvi dar um jeitinho aqui e botar os dois nessa categoria aqui de uma maneira mais ampla, né? As contratações de Maxi Lopes e Leandro Castan. Por que eu botei as contratações de Maxi Lopes e Leandro Castan? Por quê? Eu acho que a contratação em si já foi uma surpresa interessante. O Maxi Lopes, ele era um nome importante do futebol mundial, jogador que já jogou no Barcelona, que vinha há muito tempo no futebol italiano e que parecia um pouco assim fora da realidade do Vasco, e o Vasco conseguiu trazer. E mesma coisa o Leandro Castan, né, que estava em baixa lá na Roma por causa da operação e tudo mais, beleza, mas é um jogador que, foi campeão de tudo com o Corinthians aqui há uns anos atrás, fazia uma boa campanha no Roma e que mesmo com todo esse revés aí dos últimos anos da carreira dele, parecia um nome meio fora da realidade do Vasco. Então o Vasco conseguir trazer esses dois nomes e eles, apesar da fase não tão boa que eles passavam da carreira, conseguirem ressurgir no Vasco, realmente é um ponto positivo desse ano aí, uma grata surpresa que a gente viu em 2018. E aí no embalo, eu vou botar aqui uma indicação de muitas pessoas, serve até para a gente medir aí como é que tá a percepção desse pessoal pro torcedor do Vasco e também espectador aqui do Sobre Vasco, que é a turma do quiosque, né? Afinal de contas, foi a turma do quiosque que trouxe aí, que se mexeu para trazer tanto o Maxi Lopes
quanto o Leandro Castan. É isso que se fala aí pelas redes sociais, pelo menos. Agora, no final do ano, começaram a falar pra caramba. Tem gente já falando que eles desgastam a imagem do Vasco. Tem gente que acha bacana essa relação do torcedor ajudando o clube. É isso aí mesmo. O que o Vasco precisa é de mais torcedores influentes ajudando o Vasco a se reforçar. Então, vamos botar aqui nessa categoria, vamos ver quantos votos vai ganhar a turma do quiosque. E, finalmente, outra indicação que pode até causar polêmica, porque muita gente pode defender que isso não chega a ser surpresa, que tem que ser assim, que esse é o comportamento que se espera da torcida do Vasco, tudo bem, mas tem muita gente que achou também surpreendente o apoio da torcida do Vasco até o final, porque o torcedor vascaíno é um torcedor sofrido, toma na cabeça o tempo todo. Esse ano foi muito sofrido pra gente em vários aspectos, né? Teve a traição do campeão no começo do ano, teve a eliminação frustrante na Libertadores, eliminação frustrante e precoce na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro a gente ficou lutando o tempo todo só para não cair, mais uma vez brigando para não cair. Tem muito torcedor do Vasco que já tá ficando cansado disso e vai se afastando do clube. Mas o que a gente viu esse ano é que, felizmente, isso ainda é uma minoria e o torcedor vascaíno é aquele abnegado. Não vamos abrir mão do nosso clube, não vamos deixar de acreditar. E quando precisou, pegar o time na mão e fazer aquele esforço último para livrar o Vasco do mal maior, conseguiu, compareceu em São Januário nas últimas partidas e foi peça importante e fundamental para livrar a gente de um quarto rebaixamento. Como dizem os memes pelas redes sociais da vida aí também, encontre alguém que te ame como vascaíno ama o Vasco, porque a gente atura de tudo e continua aqui firme e forte. Então acho que merece uma menção também, nem que seja só nas indicações, o apoio incondicional da torcida ao Vasco. Passando para a próxima categoria então, vamos falar aí o melhor jogador oriundo das categorias de base do Vasco em 2018 e que atuou no Vasco, né? Aqui essa categoria não precisa ser um cara que acabou de subir da base. Foi formado na base do Vasco, seja esse ano, no ano passado, na década passada, e jogou no Vasco esse ano, tá concorrendo nessa categoria. E esse ano, os jogadores vindo da base que mais se destacaram foram o Andrei, o Paulinho, Marrone, Ricardo Graça e Henrique. Eu acho que dos jogadores da base, esses foram os que mais se destacaram, né? Uns mais, outros menos. Mas aí é você que vai eleger, votando aí, qual desses você acha que foi o jogador da base que mais se destacou no Vasco esse ano. Seguindo, a gente tem aqui duas categorias que são complementares, tá? Que é a maior revelação do ano e o jogador que mais evoluiu no ano. Por que eu estou explicando aqui que elas são complementares? Eu vi muita gente dizendo, por exemplo, que o Andrei poderia concorrer nas duas categorias. E aí eu quero explicar aqui que não, pelo seguinte motivo. A categoria maior revelação nem precisa ser uma revelação do futebol em si, tem que ser uma revelação dentro do Vasco da Gama. Logo, tem que ser um jogador que veio esse ano para o Vasco, né? Ou que subiu das categorias de base esse ano, ou que veio de outro time esse ano para o Vasco, porque aí ele se mostra uma revelação. Se ele é um jogador que já estava no Vasco antes, ele não pode ser uma revelação, entendeu? A gente já conhecia ele de outras temporadas. Ah, mas ele não se destacava tanto e ele despontou para o time esse ano. Então, ele vai ser um dos jogadores que mais evoluiu, né? Se ele andava tão ruim nas temporadas passadas, que mal se destacava e agora já chama a atenção, ele é um jogador que evoluiu muito de uma temporada para outra e ele merece ser indicado, então, para o jogador que mais evoluiu no ano. Outra coisa também que eu quero falar aqui, na questão da maior revelação. Muita gente falando para botar o Maxi Lopes ou o Leandro Castan como maiores revelações. E aí, por mais que eu acho que possa ter havido alguma surpresa do Maxi Lopes estar rendendo mais do que se esperava dele, eu não acho que pode dizer que é uma grande revelação, porque tanto o Maxi Lopes quanto o Castan, os caras já vieram com status de serem líderes da equipe. Eles já vieram para resolver, sabe? Não é um jogador que surgiu do nada, uma contratação que ninguém deu muita importância e de repente despontou. Não, foram jogadores que vieram para ser astros do time e aí, caso não vingassem, caberia muito mais de cair na maior decepção do que virar agora aí a maior revelação. Então, tirei o Maxi Lopes e o Leandro Castan dessa lista e quem está concorrendo aí como maior revelação de 2018 é Thiago Galhardo.
veio sem nenhum alarde no final do ano passado e terminou o ano aí como um dos destaques da equipe. Fernando Miguel veio para a sessão reserva ali do Martin Silva, né, quando ele estivesse na seleção, segurou as pontas e chegou até a virar titular no lugar do uruguaio no final da competição. Luiz Gustavo, ninguém dava nada por ele também, um jogador que veio do Oeste, que ninguém sabia direito, zagueiro que joga de lateral, salvou ali a gente na lateral direita, salvou a gente jogando de zagueiro também, e foi assim uma surpresa, ninguém esperava nada aí do Luiz Gustavo, e ele se mostrou um dos jogadores mais importantes do elenco em 2018, também mais uma grande revelação do Vasco esse ano. Temos também o Erley, que veio do Curitiba, e apesar de não ter conseguido uma sequência muito grande no Vasco por causa de uma série de contusões que ficou tirando ele do time ao longo da temporada, ele entrou sempre muito bem e no final do ano formou uma dupla aí bem poderosa e consistente com o Leandro Castan e pode ser considerado uma grande revelação de 2018 também. E além desses, a gente tem que botar os garotos da base que estrearam esse ano e conseguiram algum destaque, né? O Marrone foi o jogador que subiu esse ano, que mais conseguiu espaço na equipe. Na reta final aí do Campeonato Brasileiro, ficou ali um titular, né, em alguns jogos, ou pelo menos entre os titulares do time. E o Bruno Ritter, que acabou perdendo espaço no finalzinho agora, talvez por ser muito verde ainda, mas nos 3 jogos que participou ali, mostrou que para o ano que vem pode ser uma opção interessante. Então, está concorrendo com a maior revelação também. Na categoria de jogadores que mais evoluíram esse ano, a gente vai pegar os jogadores que já estavam no time ano passado, né? Mas que esse ano se mostraram muito mais valorosos do que na última temporada. A gente tem, por exemplo, o Henrique, que a torcida do Vasco pega muito no pé, mas que esse ano foi o lateral esquerdo que mais jogou. Dá para dizer que foi o maior titular do Vasco esse ano, com a péssima atuação do Fabrício e as contusões intermináveis do Ramon. Ele pegou ali a titularidade na lateral esquerda na maior parte do ano, foi um dos maiores garçons da equipe, um dos caras que mais deu assistência na equipe do Vasco e vem mostrando aí que, se não é nenhum craque, vem evoluindo a cada ano e pode vir até a ser mais importante na temporada que vem, é o que a gente torce. Mesma coisa a gente pode falar do Andrés Rios, que em 2017 a galera queria ver pelas costas. Tem muita gente que ainda não gosta do futebol do argentino, mas é inegável de que um jogador super contestável que ele foi ano passado, ele se tornou uma peça importante na equipe esse ano, fez muitos gols importantes, foi um dos jogadores que mais atuou na equipe esse ano. Então, se a gente comparar o Andrés Rios de 2017 com o Andrés Rios de 2018 no Vasco, houve uma evolução muito grande. Mesma coisa serve para o Iago Pikachu, que está no Vasco desde 2016, nunca conseguiu se firmar como titular da equipe, e esse ano não só conseguiu se firmar como titular, como virou uma das referências da equipe. Durante uma boa parte da temporada, ele foi o jogador da onde se esperava alguma coisa no Vasco, né? Do começo para o meio do ano, quando ele começou a se firmar como titular, até a chegada do Maxi Lopes, quem era a principal referência da equipe ali, de quem os torcedores mais esperavam que pudesse sair alguma solução para o Vasco? Do Pikachu. Então, é inegável a evolução do nosso Pokémon nessa temporada também. Outro que já vinha se destacando esse ano, mas eu acho que teve um crescimento de 2017 para 2018, foi o Paulinho. Paulinho já apareceu muito bem em 2017, né? Fazendo partidas muito boas contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória, mas não chegou a se firmar titular em 2017 e não chegou a ter aquela importância fundamental para o time que teve esse ano o Paulinho, até infelizmente ser vendido para o Bayer Leverkusen. O Paulinho, quando saiu do Vasco, ele era a principal referência do time, que nem eu já comentei aqui no balanço, o Vasco sentiu muito quando o Paulinho teve que sair, né? A gente tá comentando aqui de referências da equipe. A gente começou com o Paulinho como referência, terminou com o Maxi Lopes, e nesse meio tempo aí, onde o Pikachu ficou sendo a referência do time, por melhor que seja o Pikachu, e por mais que ele tenha evoluído nessa temporada, realmente explica aí, em parte, por que a gente penou tanto nessa temporada, né? De qualquer maneira, o Paulinho é um dos jogadores que a gente pode colocar aí como um dos candidatos a jogador que mais evoluiu no Vasco em 2018. E finalmente, para fechar a lista, a gente tem que botar o Andrei também, né? O Andrei também é um jogador que vem tendo chance no time principal do Vasco desde 2016, mas nunca teve muitas oportunidades, e nas oportunidades que teve nunca agarrou, né? Nunca demonstrou realmente que merecia aquela vaga ali no meio campo do Vasco, a ponto de muitos torcedores
questionarem o talento dele, né? O Andrei, que é uma das joias da base do Vasco, passou pelas seleções de base, e que, portanto, gerava muita expectativa na torcida. Depois desses 2 anos pouco aproveitado, muitos torcedores começaram a questionar se o Andrei seria mesmo tudo aquilo, se ele chegaria a ser um jogador valioso e importante para o Vasco. Esse ano ele provou que foi tendo as suas oportunidades no começo da temporada, foi agarrando, fez gols importantes, a ponto de se tornar um dos titulares incontestáveis da equipe no final da temporada. Então também foi mais um jogador que evoluiu muito em 2018. Beleza? Vamos passar então para a tríplice coroa do Prêmio Sobre Vasco Awards, os 3 prêmios que eu considero os mais importantes do ano, os 3 prêmios que eu considero os mais significativos. O primeiro é o prêmio de melhor jogo do ano, aquela partida que deixou o torcedor vascaíno mais empolgado com o time, mais esperançoso de um futuro melhor da equipe, né? Mais alegre, mais confiante, mais eufórico. E os indicados desse ano são Vasco 4, Jorge Wilstermann 0 pela pré-Libertadores, que nem a gente comentou no começo do vídeo aqui. O Vasco começou a temporada muito bem, né, na pré-Libertadores, passou de passagem pelo Universidad Concepción, depois pegou o Jorge Wilstermann, que é uma equipe mais tradicional e mais perigosa da América do Sul, e não tomou conhecimento, ganhou de 4-0. Então, naquele momento da temporada, talvez tenha sido um dos momentos em que o torcedor vascaíno mais se iludiu, mais criou expectativas de que o Vasco poderia ter um grande ano em 2018, e por conta disso, essa vitória do Vasco contra o Jorge Wilstermann por 4-0 em São Januário entra aqui como candidata à melhor partida do ano. Outro jogo que também foi muito empolgante de assistir, aumentou a autoestima do vascaíno, fez a gente vibrar de alegria, nem tanto pela forma como o Vasco jogou, mas pelo resultado, pela garra e pela demonstração de que o Vasco é sim o time da virada. É a vitória do Vasco sobre o Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Vasco da Gama 3, Fluminense 2. O Vasco saiu na frente, o Fluminense virou para 2-1, o Vasco foi lá de novo e reverteu o placar com um gol nos acréscimos ali do segundo tempo, gol do Fabrício, né? Fabrício, vão falar muito mal do Fabrício, a passagem do Fabrício pelo Vasco foi realmente bem negativa, mas uma coisa ele vai poder levar ali para o resto da vida, vai ficar marcado na história, que foi esse golaço ali na garra e na vontade que ele fez nos acréscimos nessa partida contra o Fluminense. O Vasco, que ao longo do ano sofreu tanto com gols nos últimos minutos, né, nos acréscimos do segundo tempo, tem pelo menos essa partida aí para comemorar de ter conseguido arrancar uma vitória e uma virada ali já nos últimos minutos do segundo tempo. Bom, já pegamos aqui uma partida da pré-Libertadores, uma partida do Campeonato Carioca. As próximas 3 partidas aí, os próximos 3 indicados, vão ser do Campeonato Brasileiro, né? Um Campeonato Brasileiro onde o Vasco não teve um grande desempenho, sofreu na maior parte do tempo, mas teve alguns jogos ali em que o Vasco teve um vislumbre do que ele realmente representa e trouxe para o torcedor vascaíno alguma esperança de ver um time melhor. Cito aqui Vasco da Gama 4, América 1 em São Januário, uma das poucas, talvez a única goleada do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, né? E sempre traz confiança, sempre traz esperança de ver o time finalmente acertando e conseguindo engrenar no campeonato. Infelizmente não aconteceu. Uma vitória épica do Vasco em São Januário também foi Vasco da Gama 1, Grêmio 0. O Grêmio, que é indiscutivelmente um dos grandes times da temporada, né? Acabou caindo na semifinal da Libertadores, acabou muito por conta disso, nem disputando direito o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, mas é um dos grandes times da temporada, ninguém questiona isso. E o Vasco conseguiu uma vitória épica contra eles em São Januário, muito porque a gente jogou com um jogador a menos desde o primeiro tempo. E conseguiu segurar os caras, conseguiu arrancar uma vitória que foi fundamental aí, né? Todos os pontinhos que a gente conseguiu no Campeonato Brasileiro foram fundamentais. Entre eles, os 3 pontos que a gente conseguiu em São Januário contra a boa equipe do Grêmio. E finalmente, outro jogo aí que trouxe alívio e alegria para a torcida, e se a gente está usando isso aí como critério para os grandes jogos da temporada, a gente não pode deixar de ignorar, é o Vasco da Gama 2, São Paulo 0, também em São Januário, a última vitória do Vasco no campeonato e aquela vitória fundamental, né? O jogo contra o São Paulo era aquele jogo que a gente sabia que era decisivo.
Se a gente não conseguisse aquela vitória ali, ia ficar muito difícil do Vasco para fugir do rebaixamento. Felizmente, uma grande atuação do time, que controlou a maior parte do tempo o jogo, abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Andrei e conseguiu no finalzinho ali aquele gol. A gente já estava traumatizado de tomar gol no final da partida, né? Nervoso, tenso, mas no finalzinho da partida, aos 49 do segundo tempo, o Pikachu conseguiu fazer o segundo gol, que confirmou a vitória pra gente, confirmou os 3 pontos e fez a torcida em São Januário estourar de alegria, de felicidade. Quem estava lá em São Januário com certeza vibrou muito nessa partida e por conta disso o Vasco 2, São Paulo 0 é o último indicado aí na categoria Melhor Jogo do Ano. Passando então para a penúltima categoria da temporada, penúltima categoria do Prêmio Sobre Vasco Awards, nós vamos eleger o craque do Vasco na temporada 2018. Quem foi o grande jogador do Vasco nessa temporada? E os indicados são Max Lopes, chegou e mudou o time do Vasco no ataque. Leandro Castan chegou e mudou o time do Vasco na defesa. E Iago Pikachu, um jogador que passou a temporada inteira pelo Vasco, teve seus momentos de maior protagonismo, teve seus momentos de maior baixa, mas sempre foi um jogador fundamental na equipe do Vasco. Paulinho saiu muito no começo da temporada do Vasco, foi vendido, infelizmente, mas no pouco tempo em que jogou pelo Vasco esse ano, mostrou que é um jogador diferenciado e que tem um grande futuro pela frente do futebol aí. Realmente, com a bola nos pés, o garoto destrói. Andrei, mais um garoto da base aí que cresceu muito esse ano, chamou a responsabilidade nos momentos mais difíceis. E se a gente for pegar aí no final da temporada, os gols mais importantes que o Vasco fez para livrar do rebaixamento, tiveram a participação do Andrei. E finalmente, o Fernando Miguel, né? Que também não fez gol lá na frente, mas fez umas defesas ali atrás que vou te falar, não fosse elas, não sei não. A maior delas, com certeza, aquela defesa contra o São Paulo, tirambaço a queima-roupa ali, que se o Fernando Miguel não faz aquela defesa e o São Paulo empata aquele jogo, meu Deus, não quero nem imaginar o que aconteceria. Isso posto, vamos aí então para a última categoria do ano, a categoria de melhor gol do Vasco em 2018. O gol mais bonito do Vasco, né? É claro que a gente tem que levar em consideração a importância do gol, né? Isso torna o gol mais bonito, na minha opinião, mas tem a questão plástica também que a gente não pode deixar de lado. Acho injusto, por exemplo, você falar que o gol mais bonito do ano é um gol de pênalti, por maior importância que ele tenha, né? A menos que seja um gol de pênalti muito diferente, uma paradinha, alguma coisa assim. Então a gente tem que levar em conta a parte plástica do gol também. Isso posto, eu separei aqui 8 finalistas dessa categoria, a categoria com mais finalistas. 4 deles são bem parecidos. São gols ali de fora da área, tirambaços ali de rara beleza e que realmente deram em gols muito bonitos. São 3 de jogadores da base, né? O Bruno Consendei fazendo um gol contra o Volta Redonda, num tirambaço de fora da área, muito bonito. O outro que a gente separou aqui é do Paulinho, no jogo contra o Fluminense, nas semifinais do Carioca. Fez uma bela tabelinha ali com o Wellington, chutou de fora da área, mais um golaço. O terceiro, Andrei, na derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro já, mas também foi um chutaço ali de fora da área, de rara beleza, mais um golaço. E finalmente, o Max Lopes aí, né, o único que não é da base do Vasco aqui, né, nesse compilado de chutes de fora da área, mas que pegou a bola ali, deu um corte no zagueiro adversário e chutou no cantinho. Lembrou até um pouco aquele gol clássico do Edmundo contra o Flamengo, né, que dá uma cortada seca no Júnior Baiano e chuta no cantinho. Eu não sei, vocês também lembraram disso, né? Na época o pessoal falou muito que era parecido o gol, tá aqui entre os candidatos a melhor gol do ano. E fora esses 4 que são meio parecidos, a gente selecionou outros 4 gols um pouquinho mais diferentes também, vai. Esse gol aí do Kelvin contra o América Mineiro, né? Um jogo que está concorrendo até aí entre os melhores do ano. E esse golaço do Kelvin aí me lembrou até o gol do Van Persie na Copa de 2014, né? A Copa aqui do Brasil. Realmente foi um golaço do Kelvin aí. Diria que o único grande momento dele no ano com a camisa do Vasco foi esse gol que ele fez aí logo que estava voltando de contusão. Deu até a impressão de que ele voltaria com a corda toda para a equipe do Vasco e infelizmente a gente não viu isso ao longo da temporada, né? Vamos botar também aí o gol do Thiago Galhardo contra o Grêmio.
um gol muito bonito do Thiago Galhardo e que é, pô, 75% aí do Maxi Lopes, né? Thiago Galhardo pegou a bola no contra-ataque, tem esse mérito, tocou pro Maxi Lopes, e aí o toque de calcanhar do Maxi Lopes é qualquer coisa, né? É qualquer coisa, deixou o Thiago Galhardo na cara do gol e a gente conseguiu abrir o placar ali contra o Grêmio, né? Um golaço. Queria eu que o Vasco conseguisse fazer mais gols em bolas trabalhadas assim, bolas verticais, bem jogadas, bem construídas, como foi nesse gol do Thiago Galhardo. Finalmente, vou pegar mais 2 gols da vitória do Vasco contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Realmente, esse foi um dos grandes jogos do Vasco na temporada, com gols muito bonitos, né? Fora o do Paulinho, que a gente já mostrou, tem esse gol do Giovanni Augusto também, que é, de novo, o gol do Giovanni Augusto, mas a jogada inteira, quem merece o prêmio, é o Pikachu, que caindo ali pela esquerda, jogando como ponta esquerda, deu um ovinho no zagueiro do Fluminense, tocou a bola para trás ali, o Giovanni Augusto só teve o trabalho de empurrar a bola pro fundo das redes. E finalmente, um gol que talvez não seja dos mais plásticos aqui dessa seleção, mas tem muita emoção, tem muita garra, tem muito sentimento reprisado ali, que é importante também de levar em consideração. O gol do Fabrício contra o Fluminense ali nos últimos minutos do jogo, de um jogo em que o Vasco estava sendo eliminado do Campeonato Carioca, ali das semifinais, e com esse gol aí na raça e na coragem, o grande feito do Fabrício no ano, né? Só fez isso praticamente no Vasco em 2018, mas foi bacana, vai ficar para a história, porque realmente foi o Vasco mostrando que é ser Vasco, né? Não desistindo de lutar, buscando até o final a vitória e conseguindo uma vitória de virada. Isso é muito Vasco e por isso ele está aqui candidato a melhor gol do ano. Beleza, galera? Então vocês tiveram uma amostra aí hoje de quem está concorrendo, quem são os indicados em cada categoria do Prêmio Sobre Vasco Awards. Agora vocês têm que ir aqui embaixo na descrição, clicar no link do Google Forms, que vai aparecer lá o questionário onde vocês vão dar o voto de vocês, tá? Peço que façam rápido, assim que virem esses vídeos já votem, porque eu vou querer ainda essa semana já fechar os votos para poder fazer o vídeo, né? Quero fazer um vídeo um pouquinho mais elaborado, o vídeo do Prêmio Sobre o Vasco Awards. Então, não deixem de votar aí embaixo, participe, ajude a escolher, né, os vencedores do Prêmio Sobre o Vasco Awards 2018 e curtam o vídeo, assinem o canal, fiquem ligados, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar aqui, aí sim, né, até a premiação dos vencedores do ano. E antes disso a gente volta também, né, para comentar de Vasco, contratação, 2019, enfim, tudo isso aí que vocês estão acostumados a ver aqui no Sobre Vasco. Beleza, galera? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.